Olá, seja muito bem-vindo a mais esta visão quinzenal, global macroeconômica, dia 13 de novembro de 2023. A gente fez uma pequena mudança e aquelas visões que a gente tinha que eram semanais passaram agora a ser quinzenais. Então as do mercado brasileiro serão publicadas na segunda e na quarta semanas, aliás, na primeira e na terceira semanas, e as globais nas segundas e nas quartas semanas, ok? Porque a gente está fazendo isso dessa maneira aqui agora. E as mensagens ficaram todas para o sábado, certo? Eu queria ter realmente recomeçado, né? Porque a gente deu uma paradinha para estruturar os cursos que estamos lançando agora em novembro. E queríamos ter retornado já na semana passada, mas eu tive uma infecção nas vias aéreas superiores, ficou bem complicado, ficou parecido com uma Covid, e não teve jeito de gravar nada. Mas estamos voltando. Vamos colocar aqui então os ativos que a gente costuma analisar, são os mesmos, né? Não houve alteração nesse sentido. E vamos passar então rapidamente então para os gráficos, para que possamos então desenvolver, estou falando muito então hoje, né? Desenvolver o nosso raciocínio. Juros de 30 anos do mercado americano, né? Um dos mais importantes balizadores. Eu gosto mais de usar o de 10, mas o de 30 anos ele se apresenta bem aqui no gráfico também e a diferença é muito pequena. A gente teve aí um aumento, né, consistente dos juros e recentemente uma queda na expectativa dos juros. Isso daqui é muito, muito importante e é em grande parte o que está pressionando aí as bolsas, né, a subirem, né, principalmente a brasileira aí que subiu um pouco, mas é voo de galinha a bolsa brasileira, tá? Não se empolgue. E ela encontrou aqui um suporte que está se tornando importante, né? Já vem aí de 4 semanas, um suporte sobre a mandíbula do crocodilo. A gente sempre fala que mandíbula do crocodilo é a divisão de águas ali entre uma tendência de baixa e uma tendência de alta. Aí ele está segurando na tendência de alta. Então, bom sinal. Porém, o Maximus está magrinho, sem nada, sem nenhum ânimo aqui, ainda que a intensidade de deslocamento esteja 71,7, não está insignificante o Maximus. Tá? Insignificante significa que esse movimento aqui está muito parado, muito pouco volátil, muito tranquilo. Ele está caminhando ao longo da linha aqui. E ele deve efetivamente romper essa linha em um dado momento. Né? Aqui a inércia toda de movimento anterior, né, esse movimento aqui, ela tem que se acoplar, e óbvio que as condições macroeconômicas gerais têm que se acoplar também, né, porque o gráfico é só uma consequência, ele não é a causa. Né? Muita gente às vezes critica gráfico por aí porque estupidamente acredita que gráfico é causa, não, gráfico é consequência. A gente tem que ver o que está acontecendo lá fora, ler o que está acontecendo no gráfico e aí tomar as decisões. E não o contrário, tomar a decisão só baseada no gráfico, você vai tomar na cabeça. E o que está acontecendo é que as linhas bases estão realmente cruzando em direção para baixo. E elas vão chegar a cruzar, ao que tudo indica, a mandíbula do crocodilo. E aí sim começa uma inércia de movimento para baixo. Isso a gente explica bem melhor nos nossos cursos. Por que acontece esse movimento, que vai devagar e daqui a pouco ele vai de uma vez. Então a tendência natural é de queda dos juros americanos do jeito que a gente está lendo aqui agora. Pode mudar? Óbvio que pode mudar, né? A macroeconomia, o que acontece no mundo, a gente não controla. Então pode mudar, mas neste momento a visão é que ela está encontrando um suporte importante e existe uma força indicando, né, um movimento indicando, a conjuntura indica que ela deve romper. Pode ter uma subida antes de romper? Seria até saudável, porque ela rompe com mais força. Né, como se tomasse um impulso, né, dá um pulinho e blum. Mas não quer dizer que necessariamente vá acontecer dessa maneira. Ok? Então, vamos com calma, né, muita calma nessa hora. Vamos acompanhando. Eu acredito que nesse mês deve ter uma ruptura para baixo nos juros longos americanos. Okay? Depois a gente entra na parte de bolsas, né? As bolsas, vejam, juros caiu e estabilizou. Bolsa caindo não é um movimento conforme, não é um movimento na mesma direção, né? Porque normalmente quando os juros caem, bolsa sobe. Essa é a visão usual.
Tá? É obrigatória? Não, tanto que não está acontecendo. Mas a gente teve aí bolsa caindo, está chegando num suporte razoável aqui. O Maximus está indicando ainda queda, o índice de deslocamento está ainda expressivo em menos 68 e a mordida do crocodilo ainda está indicando queda. Então, nossa visão que está aparecendo aqui é que bolsa continua mais um pouco em queda. Deve continuar mais um pouco em queda. O Nasdaq, olha como é interessante, né? Esse daqui é o... Vamos voltar aqui. Esse daqui é o S&P, caindo. O Nasdaq, que é de tecnologia, subindo. Esse tipo de coisa não costuma acontecer. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que entender. Como que a bolsa S&P está caindo e a bolsa Nasdaq está subindo. Isso não faz sentido. Não em várias semanas como está acontecendo aqui. Teve um espasmo elevado aqui nas últimas 2 semanas, né? Depois de uma lateralidade superior. Tem, de certa forma, rompido esse topo anterior aqui que era importante. Ela rompeu aqui. Só que ela está esticadona agora. Né? O Maximus está magrinho, mas porque ele bateu em zero e voltou. Índice de deslocamento 46%, não é tão expressivo assim. E a mordida do crocodilo com uma esticada no preço bem forte, que está batendo em 127,2. Né? O Nasdaq pode ir mais longe, né? Tanto que aqui ele chegou em 1,618. Né? E o que nos parece é que ele precisa de passar agora para uma correção. Rompeu Bollinger. Bateu na segunda linha de volatilidade. Não tem muito mais espaço para ele conseguir andar. Ele ainda não está exaustivo, mas não tem muito mais espaço. Certo? Como esse gráfico vem num fechamento de fim de semana, pode ser que ele comece a semana diferente. Certo? Mas, atenção, tá? Nossa visão é que, ainda que o gráfico mostre uma força altista, está na hora de corrigir. Tá? Então deve cair. Dow Jones. Dow Jones teve um aumentozinho aqui também mais tímido, depois de encontrar um suporte na mandíbula, né? Vinha bem lateralizado, aí ele teve o chacoalhar aqui, tá? O que é um início de movimentação, né? Começa a tomar dinâmica o movimento. O Maximus está magrinho, com uma intensidade de deslocamento de 46 também, e cruzou o zero e voltou, o que é um ponto importante, né? Quando ele dá aquela passada de um lado para o outro e volta, geralmente é um indicativo de força do movimento. Tá? Corrigiu o suficiente, né, de maneira expressiva, e ele está quase que querendo romper esses topos aqui. Olha. Ele está tendo dificuldade ainda, não rompeu. Certo? A mordida do crocodilo ainda está tímida, mas olha o movimento do preço. O preço aqui chama atenção. É a linha dourada escura aqui, ou mais marrom. Ocre, chame como quiser. E ela está lá em 61,8. Ele passou de 100 aqui, ó. Passou de 100 aqui. Certo? Mas, olha só, o Bollinger já está bem fechado. E ele já está além do limite do fechamento. Ele deve começar a expandir. Né? Pela coloração dele aqui, a gente vê que ele contraiu mais do que 95% desde a última expansão. Então ele tende a expandir agora. Ou seja, ele abre espaço para o preço andar. Certo? Então, está nos parecendo que a gente está aqui naquele momento de compressão de mola, que quando ela expande, o movimento é considerável. Se for isso, vai ter movimento bonito por aí na próxima quinzena. Certo? Vamos acompanhar para ver. Russell é o índice das pequenas, né? Ele teve caindo aqui razoavelmente, encontrou um suporte na média, né? Na média de 55, e esboçou um movimentozinho de alta, mas não é confiável. Nossa visão aqui é que ele deve talvez corrigir mais um pouco ou não mais e voltar a cair. Tá? Para nós aqui a visão de Russell é baixista. Certo?
Até porque ele está muito conectado com o S&P que está caindo, né? Juros alemães de 10 anos estão aí dentro de uma faixa, chegando, olha, nessa linha de suporte aqui, né, que se rompida ela pode desencadear um movimento mais expressivo para baixo. O Maximus está indicando para baixo, a mordida do crocodilo está virando, mas já está pegando ares de baixista, está um pouco parecida, né, talvez antecipada, adiantada em relação à curva americana. Certo? Eu acho que é mais ou menos isso que deve acontecer com a curva americana. Tá? Então, nossa visão é que juros futuramente deve começar a cair nesse mês de novembro, meados de novembro aí. Certo? Mas é um movimento lento, gente, então cuidado, tá? Não fiquem tão empolgados assim. Mas isso ajuda a Bolsa de Valores, que é onde normalmente as pessoas trabalham para ganhar dinheiro. DAX é o índice alemão, está bem lateralizado, né? Topo aqui. Não há muito o que se falar, ele está um pouco exaurido, não tem muito espaço para movimentar para cima. Ele deve passar por uma correção antes de começar a subir. Certo? Se é que vai subir. Eu espero que sim. É o que eu estimo. O Eurostock 50 está muito parecido também. A topo, 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 topo. Difícil passar dessa linha. Ele já está na parte superior do movimento. Mas aqui está uma caracterização um pouco mais bonita. Eu diria que ele está um pouco mais tipo Nasdaq, não tanto, mas um pouco mais tipo Nasdaq do que tipo S&P. Tá? Minha visão, ele ainda precisa passar por uma correção antes de aguentar um movimento mais forte para cima. Mas pode não acontecer, pode ser que ele suba simplesmente. Tá? Mas seria saudável para o estoque 50, né, as 50 mais negociadas ações da Europa, que tivesse uma outra correçãozinha antes de subir. É o que eu penso. Depois a gente tem o ouro, né, que teve aí uma longa estabilidade, ele teve alguns movimentos de baixa, ele mostra que a percepção do mercado não é de tanto risco mais, ainda que seja, está consideravelmente acima do início aí do ano. Início do ano não, de outubro, né? Aqui a gente está falando de gráfico quinzenal, estou me confundindo aqui. Está encontrando a média de 144, que é uma média expressiva, então ele pode começar a subir, mas o indicativo dele todinho é de baixo. A única coisa que pode segurar ele um pouco é essa média aqui, impedir um pouco o movimento, fazer uma nova correção, para depois voltar a cair. Mas não dá para ter certeza disso agora não. Eu diria que ele deve sim passar por uma correção, deve, mas pode ser que ele rompa de uma vez. Eu acho que ele não tem força para romper de uma vez. A minha melhor avaliação aqui é de que ele teria de passar por uma correção para depois cair de novo. Mas mostra que o perfil do mercado nesse momento, pelo menos na visão mais curta, é de baixo risco. Ok? Euro-dólar, paradão, né? Deu uma parada o euro com dólar aí, tá lá no seu 1,06 mais ou menos. Bem magro a movimentação do Maximus, não estimula muito o movimento. Minha opinião é que isso daqui vai continuar bate e volta lateralizado. Não tem muito o que fazer. Muito provavelmente a Libra. Não, até que a Libra está caindo. Né? Tá lá no seu 1,22, mais ou menos. Mas ela parece ter encontrado suporte. Tá bem claro para mim aqui que ela encontrou um suporte. Mas o movimento é de baixo. Certo? Ou seja, ela pode corrigir, talvez chegando aqui pelo jeitão dela na boca do crocodilo e caindo novamente. Ou seja, mostra força do dólar, né, em frente às duas moedas mais importantes que existem por aí. Certo? Aliás, força não. Fraqueza, né? É verdade. Às vezes eu me inverto na cabeça aqui. Mostra mais fraqueza. Está caindo esse valor, significa que a Libra está valorizando, o euro está valorizando e o dólar está desvalorizando. Certo?
Então, mas como eu falei, deve passar por uma correçãozinha e voltar a cair, né? Ficar esperto aí, porque de fato quem está pior nesse momento é o dólar. Franco suíço, lateralizado, subindo um pouquinho aqui, sim, inverte, né? Porque agora é dólar sobre franco e não mais a moeda sobre o dólar. Então aqui quando sobe, significa que eu estou gastando mais dólares, então o dólar está se valorizando. E quando ele cai, ele está desvalorizando. Mas está um movimento magro, 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 magro. Eu diria que não tem muito o que fazer com esse ativo. Vai ficar de fora. O mercado todo está ruim, eu sei. Tem que ter paciência, temos que olhar para ele para poder entender. Olha o Ien, né, que desvalorizou bastante, ou seja, valorizou muito o dólar em frente ao Ien. Chegou no topo dele aqui, recente. Acho difícil passar. Aqui já está lateralizado, sem coloração, ou seja, a intensidade de deslocamento está muito baixa. Aqui bem lateralizado, na minha opinião, ele está chegando no ponto de fazer uma correção. Dificilmente ele consegue continuar andando com essas características que estão em tela. Ok? Pois o Yuan chinês, bem lateralizado também, é uma faixona, caiu recentemente, encontrou um suporte, olha como ele tem volatilidade, está subindo, significa que o dólar está valorizando em relação ao Yen. Chegou no limite, aqui está com indicativo forte ainda de alta, aqui também está com indicativo de alta, mas ele já está virando, ó, amenizando. Então na nossa visão, ele está chegando num ponto de correção, vai começar a cair. Tá? Depois, o nosso ativo importantíssimo no mercado, inclusive com aí mais uma guerra no mundo, né? Israel invadiu ali a faixa de Gaza, defender aí os seus princípios e valores, que a gente apoia totalmente, né? Pela maneira estúpida como o Hamas lidou com cidadãos israelenses, coisa degradante. Aquilo ali não é uma defesa da terra, do povo, do país, nada disso, né? Foi simplesmente uma ação incursiva lamentável, né? Pessoas ali sofreram muito. Nada, absolutamente nada justifica uma movimentação como aquela. E a gente entende que Israel tem sim que se impor na região ali agora a partir do que aconteceu. Mas gera movimento do dólar, porque ali tem Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, tem um monte de coisa ali, né? Só que interessantemente o dólar caiu, né? Tem caído. Encontrou um suporte aqui, tá dando uma subidinha, mas o movimento é de queda. O Maximus ele tá até com uma forte intensidade de deslocamento para cima, mas o movimento, a conjuntura toda aqui é de queda, ou seja, ele está corrigindo. Essa intensidade é porque ele está corrigindo. Daqui a pouco ele vai chegar, já parece estar chegando aqui numa resistência e vai continuar caindo. Então, o movimento de dólar para o curto prazo agora, na quinzena, é de queda. Ok? Então, não façam estripulias aí com isso. Portanto, nós vimos aqui os principais ativos macroeconômicos mundiais. Espero que tenha apreciado. Espero que tenha apreciado esse novo formato. Né? A apresentação em si não mudou tanto, mas o formato no sentido de organização em que serão feitas as apresentações. Tá bom? Conto com vocês, espero vocês na próxima semana com a visão quinzenal do mercado brasileiro, né? Próxima segunda, e depois alternando conforme a gente já falou no começo. Um abraço para todos, muito obrigado.